Hoje nós vamos para a primeira aula de física e dos conceitos que vamos trabalhar hoje, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar calor de temperatura. Apesar de muito próximos e bem parecidos, esses conceitos são diferentes, são distintos. Quando a gente fala de calor, a gente está falando de energia. Então, quando a gente fala de calor, a gente pode pegar, por exemplo, esses dois corpos aí que estão isolados, né? Eu vou dizer que o corpo 1, corpo A, tem uma temperatura TA, corpo B, uma temperatura TB, e que a temperatura do corpo A ela é maior do que a temperatura do corpo B. Espontaneamente, o calor ele vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, aqui eu vou ter o calor fluindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O que é esse calor? É exatamente essa energia térmica que vai transitar, que vai passar, que vai estar em trânsito do corpo A para o corpo B. Então, calor é energia. Quando a gente fala de energia, nós estamos falando de calor, energia térmica em trânsito. A unidade que a gente vai usar para medir calor, a unidade de medida, no Sistema Internacional de Unidades, que é o que a gente tem como padrão aqui no Brasil, é o Joule, mas eu também posso usar para medir energia, caloria. E temperatura? O que é temperatura? Temperatura tem a ver com energia, mas a gente não vai ter essa energia transitando de um corpo para o outro. Como assim, Daniel? A gente tem aqui um corpo, esse corpo, né? Ele vai ser aquecido, eu vou fornecer calor para esse corpo, e esse cara vai, esse calor, né, que esse corpo vai receber, vai fazer com que as moléculas desse corpo fiquem mais agitadas. O que é temperatura? Temperatura é uma medida do grau de agitação dessas moléculas. Então, quando a gente fala de temperatura, qual é a unidade de medida que a gente tem para medir temperatura? O grau Celsius, que é aquele que o nosso termômetro marca quando nós estamos verificando se tem uma pessoa com febre. Então, eu coloco lá o termômetro, se der acima de 38 graus Celsius, aí ele está com febre. Mas eu também posso ter outras unidades de medida, como, por exemplo, graus Fahrenheit. Ok? Então, quando a gente fala de calor, tem a ver com essa energia térmica em trânsito. Quando a gente fala de temperatura, tem a ver com esse grau de agitação dessas moléculas, e a unidade de medida de temperatura pode ser Celsius, Fahrenheit, Kelvin, por aí vai. Já a unidade de medida de energia, a gente tem no SI o Joule, mas o mais comum, nosso dia a dia, é identificar essa energia, né, em calorias ou, mais especificamente, quilocalorias. Quando a gente fala de propagação de calor, essa propagação de calor ela pode acontecer de três formas. Eu posso ter uma propagação de calor por condução, que é quando eu, nesse exemplo, eu coloco o corpo em contato com uma fonte de calor, né? E aí, o que é que vai acontecer? Quando eu colocar esse corpo em contato com essa fonte de calor, essa energia vai fluir desse ponto, onde ele foi, onde eu estou recebendo o calor diretamente, e mesmo segurando na outra extremidade, que não está em contato direto com a fonte, com o tempo, essa região aqui, em que o camarada está segurando esse bastão de ferro, esse bastão metálico, ele também vai aquecer, mesmo não estando em contato direto com a fonte de calor. Aqui está acontecendo um processo de propagação de calor por condução. Propagação de calor por convecção, eu tenho, por exemplo, essa chaleira, que eu coloco lá no fogo, e com o tempo, toda a água que está dentro da chaleira vai aquecer. Essa propagação de calor que está acontecendo aqui
é uma propagação de calor por convecção. E aí, por último, eu tenho aqui uma outra forma de propagação de calor, que é a propagação de calor por irradiação, que é quando eu não preciso ter um contato direto com aquela fonte emissora de calor. Eu estou recebendo calor aqui a partir de uma onda eletromagnética. O calor está saindo aqui e viajando até a Terra na forma de uma onda. E aí, nessa forma, nesse tipo de propagação de calor, eu não preciso de um meio material. Aqui, o meio material na propagação de calor por condução é o próprio corpo. Na propagação de calor por convecção é o fluido que eu tenho aqui dentro. Na propagação de calor por irradiação, eu não necessito de um meio material para que esse calor se propague. Esse calor se propaga mesmo não existindo nenhum meio material para ele se propagar. Vamos ver agora cada um deles de forma mais específica. Quando a gente fala de propagação de calor por condução, aqui no processo de propagação de calor por condução, como a gente já havia comentado, aqui nesse ponto eu estou recebendo, né, na extremidade desse bastão, eu estou recebendo o calor que está sendo fornecido por uma fonte externa. O que acontece? Na medida que eu forneço calor dessa fonte externa, com o tempo, essas moléculas do material vão se agitando, e esse calor vai se propagando dentro do material pela agitação dessas moléculas. Então, ele vai se propagando aqui, de tal forma que, com o tempo, essa região que não está em contato direto com o calor, ele vai aumentar de temperatura. Isso por quê? Porque o calor está se propagando a partir desse material nesse sentido. Então, quando isso acontecer, eu tenho propagação de calor por condução. Exemplo de propagação de calor por condução, quando eu tenho uma panela, estou fazendo arroz, por exemplo, esqueci a colher dentro da panela. Com o tempo, se você for pegar nessa colher, ela vai estar aquecida. Mesmo que você esteja pegando no cabo da colher, né, se ela é toda metálica, mesmo que você esteja pegando no cabo da colher, ela vai aquecer, mesmo não estando em contato direto com a fonte de calor, mesmo não estando diretamente dentro da panela. Por quê? Porque quando você tem esses sólidos, a gente tem essa propagação de calor no interior desses sólidos, principalmente dos metálicos, a partir desse processo de propagação de calor por condução. E outros processos podem acontecer de forma simultânea, como a gente vai ver mais à frente. Eu nunca vou ter só condução, só convecção, só irradiação. Mais à frente a gente vai dar um exemplo apresentando todos esses processos numa única situação. Então esse é o processo de propagação de calor por condução. Quando a gente fala do processo de propagação de calor por convecção, a gente está tratando aqui de um processo de propagação que geralmente acontece em fluidos. O que são fluidos? Pode ser um líquido, pode ser um gás. Então, esse processo de propagação de calor por convecção, ele é muito comum de acontecer em fluidos. No exemplo dessa chaleira, o que é que eu tenho aqui dentro? Aqui dentro, eu tenho água e eu vou aquecer essa água que está dentro da chaleira. Imagina que eu coloquei isso aqui no fogão e eu vou aquecer essa região aqui, ó. Essa é a primeira parte desse fluido, dessa água que está aqui dentro, que vai ser aquecida. Quando eu aqueço isso daqui, o que é que vai acontecer? Essa água que está aquecida, ela fica mais leve, menos densa. E aí o que vai acontecer é que esse fluido, essa água, esse líquido, vai subir. No que ele sobe, esse líquido que está aqui mais acima vai ocupar esse espaço que foi deixado por esse fluido que foi aquecido e subiu. E aí, isso vai acontecer de forma contínua. Quando esse líquido que está aqui em cima, mais frio, chegar aqui embaixo, vai ser aquecido pela chapa, pelo fundo da chaleira, que está mais quente, e vai subir. De tal forma que esse processo ele se repete indefinidamente até que todo o fluido esteja aquecido. Esse processo de propagação de calor a gente chama de propagação de calor por convecção.
Um exemplo de propagação de calor por convecção que a gente observa é esse da chaleira. A gente pode explicar, usando esse mesmo princípio de propagação de calor, por que o ar-condicionado tem que ser colocado na parte superior da sala, por exemplo. Por que o ar-condicionado, a parede de ar-condicionado tem que ficar lá em cima? Porque ele vai jogar o ar frio vai descer, é o processo inverso, né? Aqui eu estou falando dessa região que está com uma temperatura mais alta. Ela está aqui embaixo, quando aquecida vai subir. No ar-condicionado ele vai estar acima porque o processo vai ser inverso. Ele vai jogar ar frio no ambiente, que é mais pesado, vai descer, vai empurrar o ar quente, de tal forma que eu vou ter também corrente de convecção e por isso que ele é colocado na parte superior da sala, ok? E finalizando esse processo de propagação de calor por convecção, a gente tem um processo de propagação de calor por irradiação. Nesse processo de propagação de calor por irradiação, a gente não tem a necessidade de um meio material, porque o calor que é gerado, por exemplo, pelo Sol, ele viaja na forma de uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, ela não tem necessidade de um meio material para se propagar. Por isso que a gente consegue receber o calor que vem do Sol até a Terra. Ok? Então, esses são os 3 processos de propagação de calor, né, por condução, convecção e radiação. Agora, a gente vai ver um exemplo prático de aplicação desses 3 processos acontecendo de forma simultânea. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma caldeira a vapor. Nessa caldeira, ela vai ser aquecida, né? Aqui nessa região eu tenho o combustível, né? Que aqui a gente está chamando de 3. Nesse tanque de combustível, que pode ser a gás, que pode ser carvão e por aí vai, o que é que vai acontecer? Eu vou, né, fornecer calor por irradiação. Né? O terceiro processo que a gente viu, a partir das ondas eletromagnéticas. Isso por quê? Porque eu não tenho necessidade, percebam que eu não tenho necessidade dessa chama estar em contato direto com essa superfície aqui para que aconteça o aquecimento. Então, se isso está acontecendo sem necessidade de contato, então aqui eu posso dizer que eu tenho propagação de calor por irradiação. De tal forma que essa base aqui, ela vai ser aquecida por condução. Eu vou ter um processo de propagação de calor por condução, porque a parte externa está em contato com o combustível, essa parte aqui está em contato com o combustível, essa parte aqui não está em contato direto com a fonte de calor. E aí o que é que vai acontecer? Se eu passo calor a partir dessa superfície, a partir dessa parede, a partir dessa região, aqui está acontecendo o processo de propagação de calor por condução. O que é que está acontecendo? Essa molécula aqui está recebendo energia, que vai vibrar, que faz vibrar essa outra, que faz vibrar essa outra, que faz vibrar essa outra. Quanto mais agitada ela tiver, maior vai ser a temperatura que essa região vai alcançando. E aí, finalizando, no último processo de propagação de calor, essa água que está nessa região aqui, ela vai ser aquecida, né? Essa primeira parte aqui da água vai ser aquecida, vai se movimentar, vai subir, a tendência dessa água quente é subir, vai fazer com que essa água aqui, que está mais fria, desça, ocupe esse espaço, de tal forma que aqui eu vou ter um processo de propagação de calor por convecção, ok? Então, esses são os 3 processos de propagação de calor que a gente pode ter na prática. Observe que, na maioria dos casos, esses 3 processos de propagação de calor acontecem de forma simultânea. Os 3, na maioria dos casos, acontecem ao mesmo tempo, ok? Não existe a necessidade de acontecer só condução, só convecção ou só irradiação, ok? Qualquer dúvida, galera, estamos à disposição de vocês.